Bom dia, graça e paz a todos vocês, no nome de Jesus, o nosso Rei e Senhor e Salvador. Seja Ele glorificado nesse dia, na sua vida e através da sua vida, glorifique ao Senhor. Hoje nós vamos estudar o Salmo 58. Nossa, estive lendo, orando, meditando nesse salmo. Davi, ele faz esse salmo, amados, e ele pede ao Senhor, né, para que destrua os ímpios. E ele repreende, nesse salmo nós vamos ler, os governadores que são ímpios e clama a Deus para destruí-los e vingar os justos. Amados, lendo esses salmos, eu fiquei falando para Deus, que ousadia, que coragem de dizer ao Senhor as coisas que Davi disse aqui nesses salmos. Ele fala assim, olha, eu quero ler o verso 1 e o 2, que fala assim: será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Aí ele fala no versículo 2: não, no coração vocês tramam a injustiça, e na terra as suas mãos espalham a violência. Amados, aqui, fazendo um resumo, Davi fala sobre Deus e o ímpio. E Davi, ele clama contra governadores ímpios. Ele fala sobre a perversão deles, de uma justiça pervertida, né? Que eu li do verso 1 ao 2. Ele fala que todos os seus juízos são desonestos. Ele fala aqui claramente no verso 3, amados, olha, os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. Ele fala que eles mentem, eles se recusam a ouvir a Deus. E ele fala para nós aqui sobre a punição. Ele pede para Deus fazer duas coisas com esses governadores ímpios: quebrar os seus dentes. Olha, isso eu achei demais. Olha, eu vou ler verso 6, amados. Quebra os dentes deles, ó Deus. Arranca, Senhor, as presas desses leões. Davi pede para Deus fazer duas coisas com esses governadores ímpios: quebrar os seus dentes e fazê-los desaparecer da face da terra. Amados, aí Davi fala sobre Deus e o justo, o verso 10 e o verso 11. Esse salmo só tem 11 versículos. Eu vou ler o verso 10 e o verso 11, onde ele fala sobre os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios. Então, olha o verso 11. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Queridos, nós podemos agradecer a Deus, louvá-lo, bendizê-lo, sabe? Porque Davi, muito assim, corajoso, pensem na confiança, na fé, na ousadia, na intrepidez de Davi, falando sobre a perversão do ímpio e falando, né, da punição que ele pediu a Deus, né, sobre os ímpios, e depois ele fala, né, o que Deus faz com aquele que é justo. Ele fala assim: o justo se regozijará quando vir a justiça e verá que Deus recompensa aqueles que o seguem. Então, para você e para mim, um grande aprendizado aqui.
em vermos a ousadia de Davi, de entrar na presença de Deus e falar o que ele falou para Deus fazer com os governadores ímpios. Amados, temos que estar assim, em tamanha retidão e santidade, de poder pedir para que Deus faça determinadas coisas, assim como nós vemos Davi pedindo aqui, né? Pedindo ao Senhor que destrua os ímpios, mas que aos justos ele recompense, né? Ele abençoe. E nós vemos que Davi fala sobre a grandeza e o poder de Deus sobre aqueles que são justificados pelo Senhor. Ele fala que aqueles que são justificados por Jesus vai se regozijar, vai se alegrar na presença de Deus quando vê a justiça de Deus sendo feita. Então ele fala que o justo se regozijará quando vir a justiça e verá que Deus recompensa aqueles que o seguem. Que você e eu possamos ter essa ousadia de entrar nos santos dos santos e declarar aquilo que está no nosso coração para Deus. Amém? Este lugar santíssimo, no Santo dos Santos, onde Deus habita, você e eu hoje temos livre acesso para entrar na presença de Deus, para agradecer, para pedir que Deus, né, venha sempre ao nosso encontro com o seu amor, com a sua fidelidade para conosco. E eu quero dizer a vocês que quando você e eu entrarmos na presença de Deus com certeza, com confiança, com fé e com convicção no nosso coração de que Deus, Ele ouve oração, nós vamos ver a fidelidade de Deus, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Amém? Leia esse Salmo 58, que tem somente 11 versículos, e louve a Deus, procure ver assim a confiança e a fé de Davi, e que eu e você possamos, a exemplo de Davi, nos espelhar na vida de Davi, né? Porque ele era dirigido e guiado por Deus como homem, e que você e eu como homem, né? E mulheres de Deus, homens e mulheres de Deus, possamos nos espelhar primeiramente em Jesus, e depois esse personagem que é Davi, que fez esses salmos, que teve essa ousadia, essa intrepidez de entrar assim na presença de Deus, com tanta confiança de que Deus faria justiça. Amém? E ele ainda fala assim, olha, então os homens comentarão, que eu e você possamos comentar, como Davi fala aqui. De fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza, né? Ele fala, com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Creia nisso, em nome de Jesus, e que Deus te abençoe. Não deixe de entrar lá no canal, de dar um joinha lá e compartilhar a palavra. Seja a boca de Deus, amém? Como eu sempre digo aqui. Deus abençoe seu dia.